Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje eu trago dois empreendedores aqui, Maria Esther Delgado e Henrique Padrão. Vou fazer uma breve apresentação sobre eles antes de passar a palavra. Maria Esther Delgado é médica especializanda em psiquiatria pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fundadora e CEO da Abra. Durante a pandemia, fez parte da equipe médica responsável pelo monitoramento remoto dos casos do Covid de uma multinacional. Se apaixonando pelo potencial e pelas inúmeras possibilidades da telemedicina, anos depois, já imersa na psiquiatria, Maria percebeu uma demanda negligenciada pelo mercado, a importância do alinhamento e da identificação na relação médico-paciente, onde o match ideal não apenas eleva a satisfação do paciente, mas também potencializa a adesão e o sucesso do tratamento psiquiátrico. À frente da Abra, Maria também coordena a equipe médica com uma seleção criteriosa de profissionais diversos e acolhedores. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada pelo convite, Mark. Agora o Henrique Padrão, cofundador e responsável pela área de tecnologia, parcerias e novos negócios na Abra. É graduado summa cum laude em Engenharia de Produção no IBMEC, Minas Gerais. Iniciou sua carreira na área de tecnologia em São Paulo, especialista em processos de vendas e análise de dados. Atualmente também como gerente de desenvolvimento de parcerias para Android Enterprise, produto Google para a América Latina. Nas suas experiências passadas, foi responsável por gestão de comunidades no Cubo Itaú por 2 anos, contratado pela WeWork e atuou como consultor em diversidade e inclusão na Transcendemos, onde atendeu empresas como Natura, Alelo, Cirela, Banco BV, Premier Pet, entre outras empresas de variados setores. Seja muito bem-vindo também, Henrique. Muito obrigado pelo convite, Mark. Hoje eu aprendi uma palavra, uma frase em latim nova, pessoal, que é o summa cum laude, que significa... Com todo o mérito. Com todo o mérito. Aproximadamente. Então, muito feliz em receber vocês. A Nina Van Hyatt não está aqui presente, mas eu conheci vocês através da Nina, que estudou comigo no IBMEC. Uhum. E eu acompanhei pela internet, né, um pouco da Abra. Eu achei a ideia fantástica e eu fiz questão de fazer um convite para vocês explicarem um pouco para o pessoal. Eu gostaria de entender esse nome Abra. Vocês tinham me explicado a última vez, eu acho que ele vem de abraço, não é isso? Conta um pouquinho para a gente desse início, de onde que veio esse desejo de empreender e a ideia da Abra. Eu fui fazer a minha especialização no Rio, em psiquiatria, e aí comecei a atender, né? E aí fazendo o caminho que todo médico que está fazendo a especialização faz. E aí comecei a ver os problemas do mercado. Então, assim, quando a gente fala só da parte médica, 1 milhão de problemas. Então, plano de saúde te empurrando o paciente 15 em 15 minutos, 10 em 10. Então, às vezes, não é nem um médico que faz um atendimento tão rápido, né? Ele é obrigado a isso, por quem está gerindo todo o processo. Então, essa questão do tempo, essa questão da dificuldade de acesso mesmo. Quando a gente fala de psiquiatria, as consultas particulares, elas são muito caras, né? Acima do valor de outras especialidades também. Então, todas essas dificuldades de acesso. E aí, até mais, né? Quando a gente fala do Brasil, assim, a distribuição desses profissionais é muito difícil. E aí, mesmo hoje, né? O cenário de hoje, assim, quando o paciente passa por tudo isso, muitas vezes ele não sente confortável, né, para se abrir, para falar sobre suas questões. A gente sempre fala muito isso, né, que assim, psiquiatria não é aquele braço quebrado que foi lá, colocou gesso, acabou, tá tudo certo, vai para casa. Você tem que se sentir minimamente muito confortável para falar das suas dores, do que tá pegando para você, e isso não é tão simples, né? Criar esse cenário de conforto, você se sentir bem para falar sobre você, não é tão fácil. E muitos pacientes não se sentem de fato, né? Então, por que eles não se sentem? Por que eles não estão à vontade? Né? Então, essa questão que a gente chama na medicina de transferência, é uma relação médico-paciente. Uhum. E entendendo que a Abra surge muito disso, né? Desse entendimento que
algumas vivências precisam de escutas específicas, né? Então, o que chegava para mim de muitos pacientes, de muitos amigos, era algo parecido de, eu queria um psiquiatra, mas eu sou um homem gay, eu também queria um psiquiatra que fosse um homem gay, né? Ou então, eu preciso ser escutada por uma mulher. Algumas especificidades que a gente não pode relevar, porque fazem sim toda a diferença em como aquela pessoa se sente para se abrir, para falar sobre si, para aderir ao tratamento, né? E para ter um sucesso nessa jornada toda. Então, a Abra vem muito desse lugar, de facilitar, de dar esse match realmente com o melhor profissional para você, para o que você está buscando nesse momento, de criar esse espaço de acolhimento. Aí já amarrando, eu acho que o nome vem disso também, né? A gente pensou em muitos nomes, ficamos nisso por um tempo, né? Sim. E a gente fechou com Abra porque evoca essa questão de se abrir para o outro, né? Para essa troca, para o outro poder te ajudar e de abraçar mesmo, de abraço, de acolher, né? De trazer para perto e cuidar. Uhum. Acho que é isso. Acho que o Henrique pode falar até mais do nome também. Mas é exatamente isso, né? Acho que para lembrar o abraço do acolhimento, da escutativa, que são valores que compõem ali a nossa cultura enquanto Espaço Abra. A gente fala muito, né, que a gente promove, a gente espera que seja, né, parte do status quo ali do nosso ecossistema, o acolhimento, a escutativa, não só do médico para com o paciente, mas nosso com os médicos parceiros, nosso com a equipe com os médicos, né, e como um todo mesmo. A gente tenta provocar esse ambiente dentro do nosso ecossistema. Então, para evocar esse acolhimento mesmo. Muito, muito bacana. É muito interessante quando o nome já transmite uma mensagem. Sim. Isso já facilita para quem está conhecendo a empresa. Agora, de uma forma resumida, antes da gente entrar em outros assuntos, Abra é uma plataforma onde eu posso encontrar psiquiatras voltado para os meus interesses ou demandas. É mais ou menos isso? É isso. Como que vocês melhorariam essa minha frase, ChatGPT? Nós somos uma plataforma online, então eu sempre explico assim, né? Não é um site, gente, é uma plataforma inteira, ela é muito robusta, né? Então, você tem o seu login, senha, você tem a área do paciente, o médico tem a área do médico, você faz o seu login, entra no seu cadastro, a teleconsulta, a videochamada, num ambiente seguro, protegido, ela acontece dentro da plataforma, depois o médico coloca a sua receita dentro da plataforma, né? Então, é um ecossistema inteiro, muito seguro, inclusive o pagamento da consulta, a seleção do horário, do dia, tudo isso é dentro da plataforma. Então, ela por si só é um ecossistema muito completo, muito robusto, né? E essa questão do match, né, que a gente fala do filtro, é exatamente isso, assim. A gente separou em 3 tipos de filtro, então a gente tem os filtros por queixas ou diagnósticos específicos, né? Então, por exemplo, eu tô procurando um psiquiatra porque eu tô muito ansiosa, então eu posso checar no box ansiedade, ou então eu tenho um problema específico de dependência química, eu posso checar no box. E aí também características identitárias, né? Então, como eu falei, eu quero um médico que seja da comunidade LGBT, ou então eu quero um médico que, além de psiquiatra, seja especialista em psiquiatria geriátrica, né? Que é a psiquiatria do idoso. A gente consegue fazer esse check. E até objetivos do paciente. Então, eu tô buscando por tudo isso, eu quero tudo isso, e eu quero um médico que prescreva CBD. Né? Que não é todo médico que prescreve. E aí, com todos esses boxes, com todos esses checks, a gente faz o match com o psiquiatra que preenche todos esses critérios, né? E aí a gente apresenta os matches perfeitos e o paciente escolhe o profissional dentro daqueles disponíveis. Sim. E a gente acredita que com escala, né, a gente começar a ter um corpo clínico ali maior, ter mais médicos, acho que isso vai tendo ainda mais relevância, né, que a gente começa ali a apresentação dos nossos médicos normalmente de forma aleatória, então pode ser que na primeira vez que você entra no site, a Marister seja a primeira que esteja ali, que ela também atende pela plataforma. Pode ser que ela seja a última na próxima vez que você entre. Então, até para trazer essa facilidade para o próprio médico também, né? Esse conforto para o próprio médico que está ali junto com a gente. Mas, para além disso, quando você aplica os filtros, a gente vai trazer o match perfeito e voltar, né? E trazer ainda os médicos que não fazem parte desse match perfeito, mas eles continuam ali, porque eles ainda podem ser uma opção caso, né, o horário não bata, ou caso, apesar dos filtros, você queira outro que você encontrou ali, um perfil diferente. Então, a gente mantém esses perfis dentro da plataforma também. Entendi. E dentre esses, eu me interessei aqui, uma curiosidade que eu ainda não entrei na Abra, mas quando eu for renovar a minha próxima consulta, eu posso até procurar lá.
a gente pode escolher dentro dos filtros, me dê alguns exemplos, religião, esportes praticados, como a pessoa se identifica, né, sexualmente falando, quais são os filtros, assim, principais que tanto o paciente quanto o médico colocam? São esses três, né? Então, assim, queixas ou diagnósticos específicos. Então, a gente tem uma lista de diagnósticos, né? Ou queixas. Então, de novo, partindo de ansiedade, dependência química, distúrbios alimentares, depressão. Ou se você já tem um diagnóstico, se você está sentindo algo que te incomoda e quer mostrar isso pra gente. Isso é muito legal, tanto quando a gente olha pela parte do paciente, mas é legal para o médico também, né? Porque a Abra, quando a gente fala de Abra, a gente está falando de uma consulta online. E aí tem médico que ama atender um transtorno específico, mas não gosta de atender outro, né? Então o médico também pode pontuar isso pra gente. Então se um médico virar para a Abra e falar assim, gente, olha só, eu gosto muito de atender TDAH online, mas... Não atendo borderline. Mas borderline é um atendimento que eu prefiro que seja presencial. Se o médico pontuar isso pra gente, a gente também não vai colocar ele no filtro de borderline. Então, a gente consegue fazer com que esse médico específico, que prefere um outro formato de atendimento para algum transtorno específico, não pareça para aquele paciente que busca com esse intuito, né? Para realmente ser a melhor experiência possível para os dois. Então, esses diagnósticos são um dos filtros de busca. O outro de características identitárias. E no características identitárias, a gente está falando tanto de características identitárias do paciente, se ele achar que é relevante, né, para o atendimento dele, para o profissional que ele quer escolher, quanto características identitárias do médico, né? Então, essa questão que eu usei de quero um médico que seja da comunidade LGBT, um médico aparece. Quero um médico que seja negro, um médico aparece, né? Se alguma questão de identificação for muito importante para o paciente, que o médico seja, né? Ele consegue elencar para a gente e a gente apresenta todos esses profissionais para ele. Um outro também não é nem de característica identitária do paciente, mas especialidades do médico. Então, essa questão da geriatria que eu trouxe e o objetivo do paciente. Então, eu quero um laudo de apoio emocional para o meu cachorro porque eu estou indo para a Europa e eu preciso. Ou então, eu quero uma prescrição de CBD, eu quero renovar a minha receita normalmente, né? E aí a gente consegue fazer esses filtros. Sim. E para além dos filtros já pré-setados, né, a gente tem ali essas 3 categorias, cada uma delas tem uma lista de opções que você pode selecionar. A gente também tem um campo aberto, então nesse campo aberto você pode colocar, por exemplo, você comentou esporte, eu achei muito interessante. Você pode colocar, por exemplo, vamos supor que você faça judô, luta judô, e busca alguém que tenha ali alguma coisa parecida ali no seu histórico pessoal também, né, do médico. Sim. E no perfil do médico, para além da formação acadêmica, para a formação profissional, ele também tem uma mini bio ali do médico, que ele mesmo escreve, que ele, né, conta um pouco sobre ele, quem ele é fora do consultório, para você conhecer um pouco mais ele também, ter essa facilidade de se abrir. E nesse campo aberto de busca, ele vai buscar por essa palavra dentro do perfil dos médicos. Então, ele já vai trazer o match perfeito de acordo com né, as palavras que você colocou como palavra-chave e o que tem de informação para cada um dos médicos, e ele vai elencar através dali. Isso. Você pode buscar soltos também, né? Isso que o Henrique falou é muito legal. A gente fez questão de fazer isso. Porque hoje não tem nenhum outro site médico que faz, né? Então, você vai ver sobre o médico, assim, me formei em X, depois fiz minha residência em Y. Tá, mas deixa eu saber um pouquinho mais de você, né? E a gente escolheu essa abordagem exatamente por isso, assim, né? Para além do acadêmico. Então, a gente tem a abinha lá, a formação, que vai ser ultra acadêmica, onde ele se formou, todo o percurso dele acadêmico, né? Mas para além disso, deixa eu entender um pouquinho sobre quem você é. E é para criar essa conexão, né? Às vezes é um médico que também é maratonista, triatleta, Exato. Entende melhor, né? Ou, como vocês falaram, né? Da comunidade LGBT, enfim. Isso é muito interessante, essa busca, que eu acho que é muito comum a pessoa passar por vários profissionais, né, até achar um que se identifica de fato. Sim. O que pode ser até um preconceito do próprio paciente, que eu tenho certeza que na faculdade de medicina vocês são ensinados para atender todos os tipos de pessoas, independente da opção, né, de qualquer coisa, né, Com certeza. Dos filtros que vocês colocaram.
o médico, teoricamente, ele é treinado para isso, né? Para atender todos os tipos. O médico, sim, mas a questão é essa, assim, não é tanto sobre o médico, é sobre o quanto o paciente se sente confortável para falar das questões dele Sim. sem julgamento. Então, não é que, esse paciente específico que fez questão de ser atendido por um médico que também seja da comunidade LGBTQIA+, não é que outro médico não iria atender ele bem, mas é que ele, sabendo que esse médico faz parte da comunidade, se sente muito mais à vontade para se abrir, né? Então, é sobre o conforto do paciente. Sim, isso agora fez mais sentido para mim, porque antes eu tinha questionado. Agora, voltando no aspecto inicial, como vocês iniciaram, como que veio essa veia do empreendedorismo, né, para vocês? Se puderem contar um pouquinho de forma resumida, que primeiro eu quis dar um panorama geral da Abra, e aí agora voltando para vocês individualmente. Perfeito. Quer começar? Posso ir? Pode. Bom, para mim começou muito de forma acadêmica até. Quando eu estava indo para o ensino médio, o meu irmão, um pouco mais velho que eu, tinha tomado a decisão de ir para o Sebrae. O Sebrae tem uma escola de ensino médio técnico em empreendedorismo, gestão, e eu acompanhei um pouquinho do que ele vivenciou na escola e resolvi ir para lá também. Então, meu ensino médio já foi um ensino médio técnico em gestão, ali onde eu tive aula de empreendedorismo, de marketing, de contabilidade, já aprendi a fechar um balanço, já aprendi o que era uma DRE, e para formar eu precisava fazer um plano de negócio com uma projeção financeira de 5 anos, que eu podia escolher qual seria o negócio. Então, ali já foi a primeira experiência com o mundo de empreendedorismo como um todo. E depois no IBMEC. O IBMEC é também muito conhecido por ser uma faculdade que promove bastante empreendedorismo, né? Então, inclusive, tinha algumas aulas lá, o professor fantástico João Bonomo, que me deu aula de empreendedorismo lá também. Então, fui muito pro-acadêmico inicialmente. Na empresa Júnior, eu tive a oportunidade também de participar de vários outros planos de negócio, mas até então eu não tinha empreendido, assim, tendo uma empresa própria, né? Eu acho que empreendendo nas empresas que eu estive, até você leu um pouquinho sobre o que eu fiz aí, e, né, tem uma série de diferentes experiências que eu fui fazendo, muito para empreendendo na minha própria carreira. Mas, inclusive, foi assim que eu cheguei na Marister, né? Inclusive, a Marister, ela me procurou buscando uma consultoria para a criação de plano de negócio, para tirar a ideia da Abra do papel. E eu a nossa relação começou com uma relação de consultoria, né? Então, veio bastante daí, mas quando eu conheci mais a fundo a Marister e percebi nela o potencial de empreendedora e gostei muito do propósito da própria empresa também, a gente acabou tendo essa troca bem legal e resolveu deixar de ser uma consultoria e virar uma sociedade, né? Assim como a Nina, né? A Nina, que é também nossa sócia, eu conheci ela ao longo dessa trajetória, inclusive no acadêmico também, na empresa Júnior, e nós começamos a consultoria juntos com a Marister, e hoje ela também faz parte da nossa sociedade. Que bacana. E há quanto tempo que começou a consultoria? Foi no início de 2023, final de 2022 a gente se conheceu, início de 2023 a gente começou. 2 anos. Exato. Sim. Foi muito bacana. O meu caminho foi muito diferente do Henrique, né? Assim, ele estudou como fazer isso. Né? O meu não, é isso, assim, a gente não tem formação. Eu acho que o Henrique é isso, é um recorte muito pequeno da população brasileira no geral, porque de uma forma geral, todos os cursos, né? Eu fiz medicina. Acho que todos os cursos a gente não vê isso, né? Não é nem falado. Ainda mais cursos mais tradicionais, assim, isso não é nenhuma possibilidade. Então, fiz medicina, sempre quis empreender, mas não de uma maneira tão... Isso não estava tão organizado na minha cabeça, tão estruturado, mas essa vontade sempre esteve ali. E quando eu comecei a atender em psiquiatria, eu acho que vi essa dor e isso aconteceu de uma maneira muito natural, mas aí diferente do Henrique, que eu não tive a formação para isso, né? Então, eu também me vi num lugar muito perdido, assim, de um desejo muito forte de fazer isso acontecer, fosse como fosse, né? Só queria fazer isso acontecer, eu sabia que eu ia dar um jeito de fazer isso acontecer, mas sem saber por onde começar, assim, né? Sem estrutura nenhuma. E aí eu tentei fazer isso sozinha, assim, com os movimentos muito soltos, então eu sabia que eu precisava desenvolver uma plataforma, então eu falei, preciso buscar uma software house, entrei em contato com várias, mas de uma maneira muito vaga, sem uma estruturação em passos que eu precisava, e aí não estava caminhando bem. Uma amiga falou, olha, você precisa de alguém que faça com você um plano de negócios, de fato, um plano financeiro, né, que estruture isso.
de uma maneira melhor? Vou te indicar o Henrique, né? E aí me indicou o Henrique e foi aí que tudo começou, essa parceria. É muito interessante, muito legal esse encontro, né, de vocês, né, falando da Nina também, de vocês três, né, com um propósito maior agora que é a Abra. Mas eu achei interessante quando você falou que conheceu um pouco melhor a Maria Esther, porque eu acredito que quando a gente busca empreender, seja com um sócio, mais importante do que a ideia é quem está por trás das ideias também, porque a gente acaba comprando as pessoas que estão por trás do negócio, que no fundo é quem vai executar tudo, né? Sim. Então, muito Sim, legal esse match que deu de vocês. Muito legal que são, de fato, saberes muito complementares, assim, né? Uhum. Que eu acho que nenhum de nós daria conta de fazer sozinho, Nossa, não mesmo. sem os outros dois. Sim. E acho que é até curioso, né, que experiências passadas completamente diferentes, mas que se somam muito pro que a Abra precisa também, né? Não só pro que para Maria Esther seria importante ter alguém que venha e faça isso para a Abra também, mas pro que a Abra precisa de fato, né? Até a própria consultoria em diversidade e inclusão, que foi uma experiência que eu tive, que eu não imaginava que seria tão relevante para o momento que eu fosse empreender, por exemplo, mas ela trouxe muitos insights, né? Ajudou bastante a gente a pensar em como a gente faria a Abra acontecer e até para montar mesmo o corpo clínico que a gente tem hoje, que é mérito enorme da Maria Esther, mas a gente, né, juntos ali, pensou muito em ter pelo menos alguns profissionais que estejam aparecendo ali para cada filtro que você coloque. Né? Então, a gente fez um trabalho muito ativo para garantir que a gente tivesse profissionais negros, profissionais que fossem da comunidade LGBT, uma divisão, uma quantidade relevante de homens e mulheres, que seja proporcional. Então, a gente fez um trabalho ativo para ter esses médicos compondo ali diversidade e inclusão é basicamente o que a gente colocou como valores da própria empresa, né? E como a gente promove a cultura. Então, fez bastante sentido no fim das contas. Sim. Você falando isso, me lembrei do discurso do Steve Jobs, que ele deu em alguma formatura, conectando os pontos, né? Quando você trabalhou com diversidade, você não imaginou que poderia contribuir tanto para esse momento atual com a Abra. Agora, a Abra, atualmente, ela conta com quantos médicos, aproximadamente? Agora a gente tá com 13 médicos. Que vocês fazem uma seleção bem criteriosa, né? Sim, a gente fez questão, né, assim, de fazer reunião com todos os médicos. Nesse início também eu conheço muitos psiquiatras, né, pela minha formação, e a gente realmente foi muito criterioso, é isso, né, até quando a gente pensa numa escala e da gente ganha muito volume, muito paciente, a gente não pensa na Abra como um site que você vai lá, se cadastra e aí eu estou atendendo pela Abra. Não vai ser assim nunca, né? Por mais que a gente cresça para atender pela Abra, vai ter que ter uma conversa, vai ter que ter um a um, a gente vai ter que entender quem você é, a gente vai ter que entender no que você acredita, para muito além do diploma, né? Então é isso, eu acho que isso é um cuidado que é o que faz a Abra e que a gente nunca vai abrir mão. A gente nunca vai ser um site que alguém se cadastra e abre e não tem um controle desse atendimento, um controle dessa ética médica, desse acolhimento, né? Eu acho que esse talvez seja o nosso grande diferencial. Do rigor mesmo, com a qualidade desses profissionais que a gente faz questão de ter. Foi muito interessante ao longo da construção do produto, né, da produto digital da plataforma Espaço Abra, ter a Maria Esther do ponto de vista do médico, né? A gente pensou muito na experiência não só do paciente, mas também do médico parceiro que estaria ali com a gente. Então, a gente, de fato, preparou ali, né, e montou os nossos processos para que ele fosse realmente um facilitador para esse médico parceiro. Então, a partir do momento que ele está ali na Abra, né, trazer a flexibilidade do remoto, trazer a possibilidade dele atender pacientes que fogem ali o raio de atuação dele no presencial. Então, a gente pensou muito na experiência do médico parceiro, a gente não só pensou, como ainda pensa, né? Então, a gente tem muitas trocas com esses médicos até hoje para entender como tem sido essa experiência deles, para a gente deixar o produto sempre, né? A forma como a gente funciona sempre mais confortável para os médicos parceiros também. E um diferencial de vocês, pelo que eu entendi também, é a remuneração do médico, que é melhor do que eles recebem muitas vezes pelos planos de saúde, não é isso? Assim, quando a gente vai ver o repasse para o médico, né, isso é muito desigual também. Então, assim, quando a gente fala de plano de saúde,
tem repasses muito pequenos, que é absurdo. E é por isso que o médico é obrigado a fazer consultas de 15 minutos, né? Então, assim, a gente cobra um valor que é de 250, é um valor fixo pela consulta. Eu sempre falo isso, tenho muita dificuldade de falar que é um valor popular, porque não é no Brasil, né? Não é todo mundo que pode pagar, mas é um valor, sim, abaixo do mercado, né? E a gente passa uma parcela desse valor pro médico e querendo passar cada vez mais, né? Assim, a gente teve que começar no formato de negócio, mas na medida que a gente foi escalando, a gente vai conseguir tirar cada vez menos, né? E repassar e ser só essa plataforma que conecta de fato o paciente ao médico, né? Eu acho que esse é o nosso intuito, assim. Até porque pra gente conseguir reter esses médicos, a gente tem que passar uma boa remuneração, senão ele não vai ficar com a gente. Hoje essa remuneração tá na faixa de 50%? Sim, hoje a gente passa 50% do valor. E o nosso intuito é encher os horários desses médicos, né? Então, é o que a gente até falou esse recorte ontem, inclusive. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? O plantão médico gira em torno de 800 a R$1.000. Então, o que é mais confortável para esse profissional? Fazer um plantão de psiquiatria, que é emergência, que é super complexo, né, que é perigoso, inclusive, né, várias situações complexas podem acontecer num plantão de emergência, ou você atender 6 pacientes do conforto da sua casa, online, com a sua família, com seus filhos, no quarto ao lado, né, então, assim, oferecer minimamente um conforto para o médico, que ele pode fazer dentro da casa dele, com uma remuneração legal. E reforçando aqui que o nosso intuito sempre foi aumentar essa porcentagem da parte do médico cada vez mais, assim que for possível, né? Ganhando escala, né? Ganhando escala, a gente acaba tendo mais flexibilidade para né, trazer esse valor ainda mais para o protagonista, né? Da operação, né? O protagonista ali é, de fato, o médico, né? A gente está ali para apoiar e dar todo esse suporte, fazer essa conexão, mas, né, quem de fato faz acontecer são os médicos parceiros, né? Isso é muito interessante. Eu vi uma outra entrevista da Maria Esther, eu acho que falou sobre o percentual de médicos na região norte do Brasil, né, que é muito baixo, então faz muito sentido a telemedicina conseguir atender. Agora, uma dúvida que eu fiquei com relação a pacientes que moram fora do Brasil. A receita de um médico brasileiro não é válida nas farmácias europeias ou americanas, enfim. Como é feito esse trabalho caso tenha algum brasileiro em Portugal precisando ser atendido? Tem muito, viu? Tem muitos brasileiros em todos os lugares querendo ser atendidos. Porque é isso. É muito difícil mesmo o acesso, né? Então, assim, dependendo de como cada país se organiza quanto à saúde, então às vezes é difícil chegar até o médico, você tem que passar por um clínico, depois eles te indicam um psiquiatra, ou então você consegue direto, mas é difícil marcar, é muito caro. Então, assim, as dificuldades de acesso são muitas. E mesmo quando o paciente consegue o acesso, é aquele negócio, né? Assim, quero falar com quem fala português, com quem conhece minha dor, com quem conhece minha cultura. Não tem como eu falar, eu não consigo imaginar, assim, eu falar de uma dor com quem tem uma cultura completamente diferente da minha. Não dá pra achar que essa pessoa vai te entender 100%, né? Então, mesmo, o acesso é difícil, mas mesmo quando essas pessoas têm acesso, elas preferem os profissionais brasileiros. E aí a gente tem umas formas de driblar isso, Mark, assim, que já são comuns, assim. Então, de fato, o paciente não consegue comprar a receita em alguns países, né? Alguns países aqui da América Latina até conseguem, mas de uma maneira geral, a Europa e Estados Unidos não consegue. Né? Então, o que a gente faz muito, que eu faço muito com os meus pacientes, ou manda, normalmente um familiar compra aqui no Brasil e manda a medicação para ele, ou então sempre um familiar vai e leva, né? E a depender de onde ele tá, ele consegue driblar isso também. Então, assim, eu tenho um paciente na Suíça, eu sempre uso esse exemplo, que eu acho ele muito bom. Eu fiz a minha receita brasileira, normal, né, com o meu CRM. Ele tem um plano de saúde na Suíça, que isso eu fiquei chocadíssima, assim, o plano de saúde não só cobre qualquer assistência, cobre a medicação, né? Nos Estados Unidos eu acho que tem um pouco disso também. Ele levou a minha receita pro médico do plano, o médico do plano viu, falou ok, deu a minha medicação para ele. Então, assim, ele não levou à farmácia, mas levou numa consulta que ele teria acesso. E estava em inglês? Aí eu faço a receita em inglês. Bacana. Sim, mas então é isso, assim, quando não dá para comprar
alguém leva, sempre tem alguma maneira. Mas em alguns países ele consegue comprar, assim. Se não for diretamente na farmácia, o médico transcreve, já é diferente. O médico já tem uma outra abertura, porque você já chega com uma receita, já chega falando que você faz acompanhamento. Olha, aqui a receita do meu psiquiatra, eu faço acompanhamento com ele há 2 anos. Já tem um outro peso, né? Você já chega com um diagnóstico, com uma história, com um caminho de melhora que eles já te acolhem bem mais. E aí você consegue ter acesso. Acho que, né, por mais que não seja psiquiatra e não esteja nesse dia a dia, né, o que eu percebo das histórias que eu escuto de pessoas próximas, tanto amigos, que algumas vezes paciente, algumas vezes médicos também, eu tenho muitos amigos psiquiatras que fazem parte do nosso ecossistema também. Eu percebo que, às vezes, existe uma complementariedade muito legal também. Então, às vezes, esse acompanhamento e essa consulta, esse acompanhamento do tratamento, né, de fato, ali, periódico, com o médico brasileiro, onde você consegue se identificar, você confia, você sabe, vai conseguir se abrir de forma mais fácil, você consegue confiar ali no tratamento dele. Aquela consulta, ela vai ser uma conversa para te trazer informações para te ajudar a conduzir o seu tratamento, né? O tratamento ele é individual e depender do paciente sempre. O médico não consegue fazer mágica, né? Ele vai trazer conhecimento, informação, algumas vezes receita, que, né, vai ser uma ferramenta ali para que ele consiga ter esse tratamento de forma mais agilizada ou garantir esse tratamento de formas mais facilitadas. Mas, para além da medicação, tem todo esse acompanhamento, essa troca de informação, essa segurança que o médico traz, né, que o psiquiatra traz para o paciente, para que ele consiga ter um bom tratamento. Então, muito para além da receita, tem essa troca de informações mesmo, né? Eu acho que aqui vale até a gente trazer essa questão da identificação mesmo, que a gente está batendo na tecla. Assim, eu tenho muitas pacientes, 3 pacientes minhas, que moram fora do Brasil e vieram exatamente com essa demanda de preciso de uma brasileira que me escute, que me entenda, que entenda a minha cultura e que mais do que isso, assim, elas me pediram até indicação de psicólogos que trabalham exatamente nesse formato, que eu quero alguém que entenda a dor de alguém que está morando fora do seu país de origem, porque não é todo mundo que entende isso. Então, essas especificidades, de novo, né? Que, de fato, talvez alguém que não viveu aquilo não vai entender a dificuldade daquele processo, por mais empático que você possa ser. E no futuro, talvez vocês consigam ter até médicos brasileiros morando fora, né? A gente já tem. A gente tem um médico bacana. Muito incrível, o Guilherme, é um parceiro incrível. Ele é psiquiatra, formou na USP, fez psiquiatria na USP, foi para a França, hoje ele trabalha na França, é médico na França, e atende pela Abra. Oh, que bacana. Sim. Isso é muito interessante. E, a princípio, quais são os próximos passos para a Abra agora em 2025? O que está no radar de vocês? Acho que primeiro amadurecer a operação que a gente iniciou em julho, né? A Abra começou a ter as primeiras consultas ali em julho do ano passado e então, amadurecer esse processo, né, conseguir encher a agenda dos nossos médicos com tranquilidade, ampliar nosso corpo clínico. Mas para além do B2C, né, para além de ir para o mercado diretamente para o consumidor final, a gente também tem começado a planejar o B2B. Então, a gente tem começado a mapear algumas parcerias. Né, a gente sabe da atualização da NR1, que vai trazer a obrigatoriedade das empresas fazerem um mapeamento psicossocial, e isso acredito que vai gerar uma oportunidade grande ali, porque as empresas vão começar a ter mais conhecimento sobre o que acontece dentro da sua empresa ali, com esse mapeamento psicossocial, e a partir desse conhecimento, geralmente, né, a gestão começa com a gente conseguir medir, a partir de então a gente consegue conhecer o que a gente está gerenciando, para a partir de então a gente gerenciar de fato, né, achar ali mecanismos para tentar melhorar o que a gente tem acompanhado enquanto números mesmo, né, de forma geral. Então, com esse mapeamento das empresas, elas vão começar a ter um plano de ação para, de fato, melhorar o ambiente dentro daquela empresa para que as pessoas que estão ali fiquem mais saudáveis mentalmente, né? Então, acho que isso vai abrir uma oportunidade grande, vai abrir bastante o leque para a gente conseguir apoiar as empresas a fazerem um trabalho preventivo, um trabalho em que as pessoas que fazem parte consigam ter um tratamento antes de que seja necessário um afastamento médico, que é o que hoje a gente percebe que as empresas já atuam, mas acho que a partir de agora elas vão começar a atuar também antes desse momento. E ali existe muita oportunidade também. Acho que a Abra pode ser um excelente parceiro para as empresas nessa construção. Então, a gente está se preparando para apoiar as empresas de uma forma bem legal também. Muito legal. Sim, é isso. Eu acho que
Não acho que a gente precisa de muito esforço para isso, porque eu acho que isso aconteceu de uma maneira muito natural, que é o empresário começar a perceber que saúde mental é um aliado, né? Não é um problema. Então, assim, só em 2023 a gente teve 87% das empresas brasileiras registrando afastamento por saúde mental, né? Então, com esse mapeamento, que vai ser obrigatório a partir de março, as empresas vão começar a ter um registro do que está acontecendo ali, né? Das pessoas estão adoecidas, elas não estão, tá tudo certo. E o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com esses dados? Né? Porque isso é uma ferramenta muito importante no sentido de bem-estar e no sentido de produtividade mesmo. Né? Então, assim, se você percebe que você tem colaborador sofrendo, você vai deixar a situação assim, e aí daqui a um mês eles vão entrar com um atestado de afastamento de 3 meses, né? Ou você vai oferecer ajuda, vai oferecer apoio, e esse colaborador ele vai ter, de fato, alguém ali, né, do lado dele, caminhando junto. Nesse processo, ele não vai precisar ser afastado, né? Então, até é isso. Quando a gente fala com o empresário, a gente tem que falar muito, produtividade, né? O colaborador não faltar ao trabalho. Então, a maneira que a gente consegue chegar a tudo isso é com assistência, né? Com atendimento, com empatia, com qualidade. O que a gente vai fazer com esses dados? Então, o que a gente quer para 2025 é exatamente isso. A gente quer crescer no mercado que a gente já está, crescer no B2C e expandir para o B2B de uma maneira muito estruturada. Eu acho que a gente tem muito para agregar para essas empresas. É interessante, né? Indo para as empresas, né? O B2B, naturalmente, sem abrir mão dos clientes Sim. B2C. E as empresas, eu acredito que elas podem ter uma demanda muito grande nesse sentido, muito embora depois de 15 dias vai para o afastamento do INSS, não é isso? Exato, a gente não quer chegar. As empresas param de ter, teoricamente, o custo, mas ela perde um colaborador Exato. de muita qualidade. E o mais importante, de fato, é perder um colaborador por uma questão de saúde mental, que pode ou não ter acontecido dentro da empresa, né? Às vezes é por uma questão familiar, né? Um divórcio, um luto. E são vários os problemas, assim, né? Hoje o que acontece muito é assim, o colaborador afasta por mais de 15 dias, então ele entra na lista lá do INSS. O INSS fala que ele não tem indicação de permanecer afastado, então que ele tem condição de voltar ao trabalho, mas o médico fala que não. E aí, esse colaborador ele não consegue se afastar pelo INSS, então ele não é remunerado, mas ele também não pode voltar ao trabalho, porque o médico não liberou. Então, assim, o que a gente faz com essa pessoa? Porque é uma pessoa que tem uma família para sustentar, só que ela não pode trabalhar porque tem um órgão impedindo que ela volte, e ela também não pode receber nenhuma assistência do governo porque eles estão falando que ela não é elegível para isso. Então, assim, vamos dar assistência adequada para as pessoas, para elas de fato conseguirem retornar ao trabalho. É um projeto de vocês, né? A empresa de vocês, eu vejo que tem muito futuro, porque tem muita demanda, né? Infelizmente, olhando para o lado social, mas é algo que vocês vão conseguir cuidar dessas pessoas. Eu, que sou gestor de uma instituição, né, de ensino, eu acredito que faz muito sentido. Tanto a área da saúde, né, quanto a área da educação sofrem muito, né, com ansiedade e depressão. E vocês têm alguma curiosidade nesses 6, 7 meses já de operação da Abra, que vocês aprenderam ao longo do caminho ou que observaram alguma situação interessante, inusitada? Nossa, acho que muitas. Que vocês poderiam compartilhar? Você fala quanto ao quê, Mark, para eu entender isso? Olha, eu tô deixando o mais aberto possível para vocês falarem o que... Eu acho que muitas, não sei se tão divertidas ou tão boas assim. Uhum. Eu acho que muitas num cenário preocupante de a situação do Brasil, quanto a saúde mental está muito feia e precisa de muita assistência em todos os cenários possíveis, né? Então, assim, no início da operação já aconteceu de a pessoa tá tão desesperada que ela nem agendou uma consulta, ela começou a pedir ajuda para quem fica no suporte da Abra, né? E assim, a gente conseguiu montar uma equipe incrível que essa pessoa que fica no suporte teve condição de ajudar a pessoa que chegou e essa pessoa tá viva até hoje por causa dela, né? Mas eu acho que muitas situações preocupantes
quando a gente fala das situações em consulta, a gente não tem acesso, né? Quem tem acesso à informação da consulta é o médico. Mas por fora disso, a gente consegue ver o tamanho do problema mesmo, né? Eu acho que é mais nesse sentido, assim, essas surpresas, não boas surpresas. Sim. Acho que talvez seja até um pouco isso, né? A gente tem percebido uma procura até rápida, assim. A gente abriu as portas ali em julho, né? As portas digitais em julho. E de lá para cá a gente já tem uma cartela, né? Uma quantidade de pacientes significativa, e a gente tem uma alta procura. Eu acho que talvez isso... acho que foi o que você trouxe, né? Tem uma oportunidade de mercado para a Abra muito grande, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quanto é difícil esse apoio em saúde mental e quantas pessoas têm precisado desse apoio em saúde mental, né? Acho que essa é uma observação que a gente faz com bastante frequência que é bastante curiosa, assim. Acho que talvez a curiosidade venha aí. Acho que poucas curiosidades... Não sei se a gente tem alguma curiosidade que seja divertida, né? É uma operação difícil. Eu não acho que foi surpresa também, mas uma coisa que é muito gostosa da gente escutar é isso. É que quando a gente vê... O paciente faz a consulta, depois ele deixa um review, né? Da consulta. Então, é muito gostoso a gente olhar esses reviews e falar que a pessoa escreveu exatamente o que a gente queria criar de produto, de experiência, né? De, nossa... Foi muito legal porque eu não me senti julgado, eu me senti acolhido, a médica me explicou, a médica me escutou. Então, nossa, que incrível que a gente conseguiu criar esse cenário, né? Que as pessoas, de fato, elas estão sendo acolhidas, assim. Eu acho que isso não é uma surpresa, porque a gente trabalhou muito para criar esse cenário, mas é um prazer imenso, assim, que eu acho que faz tudo valer a pena. Sim. Nossa, isso sem dúvida. Acho que familiares, amigos, pessoas que estão próximas, em geral, assim, o retorno que elas trazem para a iniciativa, para o que elas percebem do Espaço Abra, para o que elas veem no nosso Instagram, que a gente faz um trabalho bem ativo de geração de conteúdo no Instagram também, geralmente são feedbacks muito, muito legais. E apesar de eu ter trazido agora há pouco que a operação em si ela é difícil, né? A gente lida com situações complexas e difíceis durante todo o tempo, mas é muito gratificante ver tanto o retorno dos pacientes como a percepção de quem está no entorno, né? Até mentoras que vocês trouxeram comentários super legais de a gente estar conseguindo construir algo que é necessário para o momento de hoje, né? Acho que esse foi um feedback bem legal que a gente recebeu também. Foi Luísa Trajano me falou isso. Sim. Ela perguntou da empresa, eu falei o que a gente faz, e ela falou, tem coisa que tem que chegar no momento certo, o momento certo de vocês é esse, o momento é agora. Então, assim, é muito gostoso receber esse feedback. Eu acho que de curiosidade é o que vem de informação junto, né? Então, assim, mesmo eu trabalhando com psiquiatria, nunca tinha pensado muito sobre como é saúde mental no Japão, né? E agora a gente ganhou uma viagem para o Japão, porque a gente ganhou um curso de... um concurso, né? Onde várias empresas se apresentaram. E agora a gente vai para o Japão conhecer esse cenário de como está a saúde mental lá, né? Então, assim, o quanto que isso te abre de possibilidades de conhecimento de leque de mundo mesmo, né? Do que é saúde mental. Porque a saúde mental do Brasil não é a saúde mental do Japão, que não é a saúde mental no Canadá, né? A gente tem ali similaridades, mas a gente tem muitas diferenças também. Então, aprender com esses outros lugares, né? Entender o que a gente está fazendo certo também, o que a gente está fazendo errado, quanto à assistência, quanto ao sistema único de saúde aqui no Brasil, né? Quanto à oferta privada. Então, aprender com a cultura, com o que outros países fazem também. Isso eu acho que é uma informação que agora a gente está muito mais aberto, pelo menos do que eu, quando era só médica, né? Não me importava tanto com essa parte. Legal. Só complementando, né? Você trouxe do Japão, e aí eu acho que eu voltei para aquela pergunta que você tinha feito dos expatriados, né? Dos brasileiros que moram fora do Brasil. E a complementaridade vem muito aí, né? Dependendo do país que você tá, talvez você não tenha acesso diretamente a um psiquiatra, talvez tenha acesso a um médico da família, um clínico geral, que talvez ele não vai conseguir ter o olhar que um psiquiatra tem. E aí você ter esse acompanhamento com um psiquiatra do Espaço Abra, virtual, mesmo que você não consiga usar a receita física para comprar uma medicação no país que você está, você consegue levar esse conhecimento que esse médico da Abra te traz para esse médico que está te atendendo ali, que provavelmente vai ser com a melhor das intenções e vai querer saber o que o médico brasileiro está trazendo também. Pode ser que ele te receite essa medicação também lá. Então, com certeza. A gente faz... É isso, né? Ou a receita eles transcrevem, ou um laudo. Normalmente, na grande parte desses países, assim, realmente o primeiro atendimento não é feito por um especialista. Então, para esses médicos é muito bom. Então, se você chegar com a receita, com o laudo de um especialista, falando, olha só, faça isso com esse paciente.
né? Os médicos que atendem se sentem muito mais confiantes. Isso ajuda muito e um médico respeita o outro, mesmo sendo de etnias diferentes, né? Sim, De países diferentes. Agora, vocês têm muito mais dados que eu, inclusive atualizados, mas eu sei que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Sim. E eu correlaciono um pouco até o avanço da tecnologia, se parar para pensar até na internet, né? 3G, 4G, 5G, tudo isso significa um aumento da velocidade na internet que impacta no aumento da velocidade nas nossas ações, muito em breve até no transporte, enfim. Vocês podem me corrigir, né, dentro do que vocês já atuam, mas a gente sabe que as telas são, teoricamente, vilões. Eles podem nos ajudar, mas o uso quase sempre acaba sendo mais negativo do que positivo. Vocês têm alguma orientação para pessoas que têm sofrido ansiedade em geral? Quais são pontos básicos que a pessoa às vezes pode fazer antes de fazer a consulta com a plataforma Abra? Eu acho que é isso. Eu acho que essa separação de vou me consultar com um psiquiatra ou não, ainda não vou, é o nível de sofrimento. Né? Então, eu acho que a gente tem que entender que nível e que tipo de sofrimento essa pessoa está passando. Porque até quando a gente fala, né, de psiquiatria, assim, a gente tem burnout. E aí pode ser burnout porque fica na frente de tela o dia inteiro ali, não vê verde, não sai na rua 1 segundo. Ou então a gente pode ser um paciente super ansioso porque tá achando que tem que ter a vida da influenciadora que ganha 1 milhão por post e nunca vai ter e vai se frustrar. Então, assim, que tipo de sofrimento esse uso de tela tá trazendo? Porque podem ser vários também, né? E analisar a partir disso. Mas, de uma maneira geral, eu acho que é diminuir tela, né? E ganhar vida e buscar relação com o próximo. E aí, realmente, eu tenho um medo, assim, quando a gente fala dessas crianças que estão crescendo com tela, e aí você já cresce numa exposição absurda e de resposta de prazer imediato ali, de uma coisa muito supérflua, né? Ai, de ganhou like, ou joguinho que ganhou alguma coisa, e não consegue se concentrar em nada, e não consegue sustentar um foco, e não consegue ter uma relação com o outro sem se distrair. Então, assim, eu acho que a prevenção é vida, é tirar a tela. Que bom que a criança tem tela, tem que ter mesmo, uma coisa maravilhosa, mas assim, por um tempo limitado, eu acho que cabe muito aos pais. Agora a gente está tendo algumas iniciativas até governamentais de proibição do celular em escolas, que eu acho maravilhoso, né? Então, assim, tem que ter um controle rigoroso quando a gente fala quanto às crianças, e quanto aos adultos, é muito mais difícil nesse lugar de controle, porque é isso, quem trabalha o dia inteiro pra frente do computador, ok, trabalha, mas aí desliga, né, sai final de semana, vai passear, vai ver o outro, que tipo de sofrimento essa tela tá trazendo e por quê, assim, eu acho que isso tem que ser bem monitorado. E vocês têm um saque ou algo emergencial? Igual vocês falaram que teve uma paciente que nem aguardou muito, já no pré-agendamento já começou a soltar os cachorros, né, digamos assim, começou já a falar. E eu imagino tanto um pré quanto um pós-consulta, existe um canal dentro do Abra para isso? Posso responder. A gente tem uma equipe de suporte que atua no horário comercial, então pode ser que dependendo do horário que a mensagem chegar, pode ser que a resposta venha no dia seguinte. E a gente não tem um canal de emergência, então a gente direciona para os canais de emergência que estão disponíveis públicos, exato. E a Abra hoje ela funciona como clínica, né? Então é um agendamento com um médico que pode ser que seja bem próximo. Então hoje, agora, né, estamos de manhã, pode ser que eu agende uma consulta para hoje à tarde, não tem problema nenhum, mas é um horário agendado, em que eu vou entrar em videoconferência com o médico, então eu não tenho um atendimento de emergência. O que a gente tem é uma equipe de suporte que vai responder tanto dúvidas pré-consulta, dúvidas pós-consulta, facilitar esse acompanhamento nesse tratamento, que geralmente não é uma consulta única, né? Existe um acompanhamento. Então, existe uma equipe de suporte que vai estar ali em contato e apoiando os pacientes durante todo o tratamento. Mas essa equipe não é uma equipe que
estar preparada para receber uma emergência e que vai conseguir dar esse suporte enquanto, né, um suporte médico de fato ou psicológico, não é a especialidade do nosso time de suporte. Exato. Nós não somos um serviço de emergência. É importante a gente falar isso também, né? Até porque serviço de emergência, ainda mais quando tem de fato alguma tentativa, por exemplo, de autoextermínio, esse serviço de emergência, ele é físico, ele é no hospital, né? Até se tiver que fazer algum procedimento a partir disso. Então, a Abra não é esse lugar. A Abra é esse lugar de consulta. E aí, pela disponibilidade dos nossos médicos, pela maneira que a gente se organiza, ele consegue consultas muito próximas, né? Então, se eu quiser consulta daqui a 1 hora, tem consulta daqui a 1 hora, né? Mas não é um serviço de emergência psiquiátrica. Entendi. Trabalhando em escola, né? A gente já teve casos, por exemplo, de automutilação. Sim. Antes de iniciar com a Maristela, eu estava até falando que o colégio tem uma parceria com um psicólogo de Brasília que faz um trabalho com os alunos para conscientizar, buscar sensibilizar, trazer um pouco essa empatia, né, nas relações. E os jovens, pós-pandemia e com excesso de tecnologia, tela, naturalmente muitos acabam perdendo um pouco, né, dessa empatia, e a adolescência já é uma fase mais desafiadora. Mas, olha, muito interessante o desafio que vocês têm pela frente. Caminhando para o final, eu queria que tanto o Henrique quanto a Marister deixassem uma mensagem. Normalmente eu peço para os convidados deixarem, seja uma dica, seja alguma frase que faz sentido para você, ou um mantra que você carregue, enfim. Fiquem à vontade para deixar umas considerações finais. E a Nina não está presente, mas como ela é minha amiga da época de faculdade, já deixo um abraço para você, viu, Nina? Pode começar que eu vou pensando aqui na minha. Bom, acho que tem uma frase que para mim ela foi muito importante pessoalmente, totalmente independente da Abra. Durante a minha faculdade, né, eu fiz um ano de Ciências e Fronteiras para os Estados Unidos e estudei no campus da RIT, em Rochester, no norte de Nova York. E era um campus grande, bem diferente da experiência de BMEC, que é um prédio ali, né, no centro de Belo Horizonte. Nesse campus, eu tinha que atravessar o campus várias vezes ao longo dos dias, e tinha um cartaz que ficava bem no meio do campus, assim, era um outdoor bem grande, que tinha uma frase que me marcou muito. Até passei vários processos meus próprios também dentro do intercâmbio, e a frase é: todo mundo tá lutando uma luta que você não sabe nada sobre, então seja gentil. E essa frase foi muito forte ali pra mim, porque eu vi ela todos os dias, e ela foi muito... Ela internalizou muito dentro de mim. E tem tudo a ver com a Abra também. Tem tudo a ver com a Abra, no fim das contas, né? Mas acho que seria essa mensagem. É incrível a experiência nos Estados Unidos, viu? Eu sou fã desse país. Obrigado. Eu pensando aqui agora, eu acho que é uma frase uma frase muito boa, que é uma homenagem aí mineirês ao Guimarães Rosa, que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, eu acho que é em todos os sentidos, assim, da vida. Então, quando a gente fala das relações, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de quem a gente quer por perto, a gente tem que se agarrar a quem a gente se admira, quem faz sentido, né? Quem tá ajudando a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Então, assim, falando aqui, né, num podcast de empreendedorismo, acho que o Henrique e a Nina são essas pessoas, né? A Abra só é o que ela é hoje porque eu achei os parceiros certos desde o início desse caminho. E pra vida mesmo, né? Pra nossa saúde mental, pra gente sustentar essas relações, pra gente estar perto de quem faz bem pra gente. Eu gosto muito dessa frase: é junto dos bons que a gente fica melhor. Adorei a contribuição de vocês, a participação. Foi muito bom. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês também. E até a próxima.